Olá, seja bem-vindo a mais uma super aula de geografia. O nosso tema hoje é a Europa dividida. A Europa estava dividida desde a época das guerras, por conta daquele processo de expansionismo, do mercantilismo, né, onde os países europeus eles buscavam cada vez mais territórios fora da Europa para conquistar matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra. Então, desde aquela época do mercantilismo, onde era dominado pelo povo europeu, né, pelos países europeus, os países eles lutam por novos territórios. Então, isso foi ocasionando uma divisão entre os povos ou entre os países europeus. Então, acarretou primeiramente em quê? Na chamada Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu devido às disputas comerciais. Se você puxar um pouco para outros assuntos de história, de geografia, a gente lembra de uma coisa chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, ela foi uma reunião dos países colonizados, né, dos países colonizadores, para tentar fazer com que não ocorresse a Primeira Guerra, porque cada vez mais eles estavam entrando em confronto, em conflito entre eles por esses novos territórios da África. Então, fizeram essa conferência na cidade de Berlim, juntaram todos esses países para tentar com que eles entrassem em um acordo, dividissem a África, partilhassem ela, com o intuito deles escolherem as suas áreas para evitar esse conflito, essa guerra. Está colocado aí para todo mundo que isso não deu certo, né? A Conferência de Berlim aconteceu, a divisão, a partilha da África ocorreu, só que a Primeira Guerra também chegou a acontecer. Países criaram a Tríplice Aliança, países como Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, na época, se reuniram para tentar novos territórios, em busca de novas mercadorias, novas fontes energéticas, novas matérias-primas. Né? Então, eles se uniram para tentar conquistar novos territórios. E, por outro lado, formou-se a Tríplice Entente, com França, Inglaterra, Rússia. Né? Esses países também principais se uniram para evitar isso. Então, isso deu início à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi vencida pela Tríplice Entente, certo? Então, a Alemanha ficou devastada. Né? Os países como Itália também ficou devastado, o Império Austro-Húngaro também. Anos depois, surgiu na Inglaterra uma corrente nazista apoiada por Hitler, né? Hitler, o criador dessa ideia, ele tinha uma ideia de expansionismo alemão. Né? Então, baseado nas suas ideias expansionistas, Hitler ele criou o eixo chamado nazifascista, né? Com as ideias alemãs de Hitler e o fascismo na Itália. Junto com o Japão, eles formaram os países do eixo. O que era que esses países do eixo queriam? Explorar. Queriam reconquistar territórios antes perdidos na Primeira Guerra e também adquirir novos territórios. Então, a Segunda Guerra deu início com a ideia nazista de Hitler, só que eles encontraram os países aliados, que faziam a oposição aos países do eixo. Os aliados formados por França, Estados Unidos e União Soviética, na época, criaram essa oposição. E, mais uma vez, os países aliados venceram os países do eixo. O que foi que sobrou disso aí? O que foi que sobrou da Primeira e da Segunda Guerra? Essas duas guerras ocorreram em que continente? No continente europeu, em território europeu. Então, qual foi o saldo disso? Uma Europa arrasada, devastada e dividida. A partir desse processo de Segunda Guerra, o mundo fica
dividido em duas partes, né? Surge um movimento de divisão, denominado Guerra Fria. Não houve mais conflito, não houve mais briga, não houve mais atrito entre as duas grandes potências da época. A Alemanha enfraquecida, os países europeus enfraquecidos, então surgiram, dentro dos vencedores daquele grupo de países, dos países formavam os países da Aliança, saíram fortalecidos os Estados Unidos e a União Soviética. Só que cada um tinha uma ideia política. Os Estados Unidos tinham uma ideia capitalista e a União Soviética uma ideia socialista. Aí surge uma coisa chamada Guerra Fria, uma ideia de mundo partilhado, dividido ao meio, chamado de mundo bipolar. O que foi a Guerra Fria? Ela trouxe esse momento de bipolarização, de divisão dos mundos. A Alemanha ficou dividida ali na região de Berlim, né? Criou-se um muro entre a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, a Alemanha oriental e ocidental, chamado Muro de Berlim. Esse muro servia para impedir os povos, né, do mundo socialista a passar para o mundo capitalista. Então ele simbolizou esse período de Guerra Fria. O que foi que aconteceu na Guerra Fria? A Guerra Fria foi um momento que não houve conflito, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma disputa política e ideológica. Os países europeus estavam devastados pela guerra, pelas duas guerras, e eles queriam trazer para o capitalismo, no caso dos Estados Unidos, mais países para o seu lado, para se fortalecer cada vez mais. E os soviéticos queriam trazer os países para o lado socialista. Então, esse conflito virou uma disputa política, ideológica, econômica, militar. Nesse período, a gente tem a corrida espacial, né, onde os soviéticos, para mostrar poder tecnológico, eles mandaram para a órbita da Terra satélites. O primeiro satélite foi soviético, né? Aí, em contrapartida, os americanos mandaram o homem à Lua para mostrar seu poder. Entenderam? Então, ocorreu essa disputa política e ideológica. Existiam espionagens entre os dois países, eles mandavam pessoas infiltradas, espiões, né, coisas que a gente vê nos filmes, para os países, para saber o que era que o outro país estava tentando fazer, o que era que eles estavam pesquisando, para tentar lançar aquilo primeiro, que mostrava poder e trazia mais países, mais força para o seu bloco. Beleza? Estão entendendo? Então, esse período em que o mundo ficou dividido entre capitalistas e socialistas foi conhecido como Guerra Fria ou mundo bipolar. E justamente por isso, porque só existia dois lados, ou o lado capitalista ou o lado socialista. Beleza? Facinho? Então vamos seguir adiante. Durante a Guerra Fria, algumas características que ocorriam entre os dois lados. Entre o lado capitalista, dos Estados Unidos, e o lado socialista, do lado soviético. O que era que acontecia nesse período? O mundo capitalista era onde existia e existe até hoje a livre economia, onde cada país, cada habitante tem o direito de comercializar como quiser. Já no lado soviético, que hoje a gente chama de Rússia, né, no lado socialista, a economia era controlada pelo Estado. Então, o Estado era o detentor de tudo, né, de tudo que existia naquele país, naquele lado, naquele lugar, era do Estado. Então, o Estado era o grande detentor do poder. A propriedade era estatal, como eu acabei de falar. Hoje, aqui no nosso mundo capitalista, a propriedade ela é privada. Existem coisas, serviços, né, órgãos que são manipulados ou organizados pelo governo e existe a propriedade privada. No nosso sistema, no sistema atual capitalista, existem os dois tipos, tá? A propriedade privada e a propriedade estatal. Lá no lado soviético, no mundo socialista, não existe, só existe a propriedade estatal, onde o governo é que é o dono. Todo mundo lá trabalha para o governo. E o governo fica responsável por passar saúde, moradia, educação, alimentação para a população, tá? As coisas básicas necessárias para a sobrevivência. Então, o Pacto de Varsóvia, criado pelos soviéticos, ele tinha qual ideia?
Ele tinha a ideia de união dos países soviéticos. Eles queriam que os soviéticos se unissem de tal forma, por exemplo, se acontecesse um conflito, com aquela ideia de mexer com um, mexer com todos, que economicamente todos se ajudassem. Então eles perceberam que se unindo eles ficavam mais fortes para tentar trazer mais força para o seu bloco, né, ou mais países para o seu bloco soviético. Aí o que foi que os americanos fizeram, que o bloco capitalista fez? Também criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, unir os países do Atlântico Norte capitalistas, a região lá do Oceano Atlântico, né, e também do Norte, para fazer força frente ao bloco socialista, para tentar mostrar que tinha o poderio maior, para buscar mais adeptos, trazer mais gente, fazer até com que países socialistas se tornassem capitalistas. Ou seja, era um jogo, né, entre capitalismo e socialismo, era uma disputa. Então, logo após os soviéticos criaram a KGB, a Polícia Internacional deles, aí os capitalistas criaram o FBI, a CIA. Outra coisa que merece destaque também é que nesse período no mundo bipolar, onde tem capitalismo e socialismo, quando isso acabou, surgiu-se três mundos: primeiro, segundo e terceiro mundo. Onde o primeiro mundo era conhecido o bloco, o denominado os blocos dos países capitalistas desenvolvidos, né, o mundo rico capitalista. O segundo mundo era considerado o mundo pobre, desculpa, o mundo socialista, e o terceiro mundo, os capitalistas pobres, tá? Então, o primeiro mundo, o capitalista rico, desenvolvido, segundo mundo, os socialistas, e o terceiro mundo, os capitalistas pobres. Hoje não é mais correto chamar ou dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Por quê? Porque não se tem mais o segundo mundo. Né? Vocês vão ver aqui mais na frente que o mundo socialista acabou, o bloco socialista acabou, apesar de existirem alguns países socialistas, né? Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, China, certo? Então, existem alguns países socialistas aí, mas o bloco socialista acabou, não existe mais. Quando que isso acabou, professor? O fim se deu por algumas coisas. O pai ou a mãe, né, do socialismo, né, era a União Soviética. Ela que ajudava financeiramente, economicamente, por ser a maior potência, os países menores, assim como no capitalismo existiam os Estados Unidos. Então, os soviéticos começaram a enfrentar grandes crises. A população ficou muito, pressionou muito o governo para fazer movimentos, né, para tentar melhorar a qualidade de vida. Eles não estavam mais conseguindo satisfazer as necessidades da população. Então, eles tentaram algumas séries de medidas, como a Glasnost, a Perestroika, a liberdade de imprensa, que ele fala sobre a melhoria da economia, mas não deu certo. Então, essas revoltas fizeram com que a população tivesse força e a União Soviética se dividisse ou se fragmentasse em vários países, tá? Dando início assim à quebra do regime soviético e o fim do Pacto de Varsóvia, tá? E para finalizar, o símbolo do final da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, tá ok? O Muro de Berlim, a população da Alemanha Oriental e Ocidental começou a quebrar o muro e simbolizou a unificação, ou reunificação desses povos, né? Tornando de novo em uma só Alemanha, tá ok? E para finalizar, eu deixo para vocês aí esse mapa mental, falando um pouco sobre tudo que nós vimos, para vocês darem uma olhadinha, lembrar das coisas, tá ok? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu!